Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um GerminaCast. Estamos hoje aqui fazendo o nosso último episódio do ano e desde já eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores Ouro, que acreditaram e confiaram no nosso trabalho nesse ano, que é a Senar, Mato Grosso, e o Sicredi Ouro Verde. E olha só que legal, hoje a nossa convidada para esse bate-papo é uma colaboradora do Sicredi Ouro Verde, nosso parceiro. E desde já quero agradecer, Suzane, a sua presença no nosso podcast, né? O convite, por ter aceito esse desafio, essa troca aqui nesse bate-papo, né? Então, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, principalmente sobre um assunto que pega muita gente no final do ano, né? Que é planejamento financeiro. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade para se apresentar, contar a sua experiência, né? Nesse mundo de estratégia, né? Principalmente voltado para a área financeira. Fica à vontade. Muito obrigada, olá a todos. Eu sou Suzane Rezende, estou como assessora de estratégia agro na Sicredi Ouro Verde. Estou no Sicredi há 8 anos, já trabalhei como pessoa física, pessoa jurídica e também agro, sempre levando educação financeira, né? Um pouco mais de conhecimento sobre o orçamento financeiro e também o orçamento familiar. É algo que me atrai muito, gosto muito de falar, de levar essa informação. Acho que a gente cresce muito quando compartilha conhecimento, né? Então é um prazer estar aqui hoje, agradeço o convite. É uma honra estar aqui, onde já passaram muitas pessoas importantes, muitas mulheres inspiradoras, e fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Nada, então vamos falar sobre planejamento financeiro, né, Denise? Vamos falar. É o que toca aí final do ano, né? Para ninguém se bagunçar. É, isso aí. 13º, Suzane, acho que é algo que é o mais, assim, esperado, talvez, nessa época do ano, né? O pessoal acaba planejando, às vezes, antes de ter esse valor, né? Então, como que a gente faria para, assim, quais as dicas, né? Principalmente nessa questão de família, principalmente, né? Ou até mesmo para quem é solteiro, né? As dicas para saber otimizar esse valor, saber investir também, ou talvez nem gastar ele, né? Quais são as dicas, assim, que tu daria para nós? Já de cara vamos falar sobre ele, né? Sobre 13º. Ah, legal. Então, final do ano é um desafio, né? Os nossos gastos aí, as festas, as festividades, também as férias e o 13º, que é tão esperado, né? Então, a gente já tem um desafio muito grande sobre o planejamento financeiro no geral, mas no final do ano ele acaba crescendo um pouco mais por conta das festividades, né? Então, a questão do planejamento financeiro do 13º, a gente tem que ter o primeiro ponto de tudo quando fala planejamento financeiro é a consciência, né? Eu acho que ter um consumo consciente, trazer a consciência sobre qual é o seu estado atual financeiro e até onde você pode ir. Será que realmente esse 13º a gente vai aplicar esse ano para presentes, viagens, ou é o momento de reorganizar a casa, né, pagar ali as contas para começar um ano bem? Então, o 13º ele não vai ter uma utilidade padrão para todo mundo. Então, acho que ter a consciência de como vai ser o seu final de ano e também o próximo ano e como passou agora é a principal dica que a gente vai falar aqui muito sobre isso. Mas a consciência financeira, como implementar esses hábitos de olhar para isso, porque a gente vê muito, até memes, né? Ai, não vou olhar minha fatura desse mês, quero ter uma surpresa. E não é uma surpresa agradável. Então, ter consciência, como que está esse meu planejamento? Eu posso realmente agora consumir a mais, né? Levando em conta o fim de ano, e esse meu 10º eu vou aplicar aonde? Então, sentar, olhar, encarar, né? Como que está essa sua situação financeira hoje, ter consciência e não se comparar também, né? Porque a gente também tem esse problema de se comparar. Será que estou trabalhando errado, né? O meu colega ali tem a grama mais verde. São situações que a gente vê muito. Então, trazer para a consciência qual que é o seu estado atual, planejar financeiramente, fazer um planejamento, eu acho que é o principal ali, a gente poderia começar por aí. E como que traz essa consciência? Como que faz a pessoa esse comportamento, né? Essa mudança de comportamento? Eu trago para a consciência e aí? Como que é esse comportamento? Qual a chave que precisa virar para ter essa consciência financeira, tipo, não ficar nas cegas, como tu falou, não vou olhar meu cartão de crédito para não ter uma surpresa, ou quero uma surpresa e depois a surpresa não é tão agradável. Sim, eu acho que a consciência ela vai estar muito aliada ali à disciplina, né? Para a gente conseguir instalar em nós, vamos dizer assim, um novo hábito, ele vai em torno, no mínimo, ali de 90 dias. Então, quais seriam esses hábitos, né? Sentar ali, fazer anotação, seja à mão mesmo.
como que está, qual é minha receita e qual que é a minha despesa. E aí é tudo, porque a gente faz alguns acompanhamentos e vê, né? Eu coloco ali meu aluguel, para quem mora de aluguel, a minha compra, né? Água, luz, esses são custos que todo mundo tem, que é essencial. Mas o restante também é importante anotar, né? O iFood ali, as outras coisas que você tem, então tudo tem que ser trago à mesa, olhar aquela fotografia e olhar para onde eu quero ir. Hoje, por exemplo, se eu fizer esse planejamento e ficar no vermelho, quais são as ações que eu tenho que tomar, então, para regularizar isso? Ter esse dinheiro a mais 13º pode ser um bom momento ali para você organizar isso. Para quem está inadimplente, pode ser uma renegociação ali com o seu credor também. E além disso tudo, a disciplina de todo mês fazer esse acompanhamento. Porque não basta só você fazer um mês, olhar ali e tudo bem, seguir a vida. É preciso você olhar para aquilo e criar um plano de ação. Então, o ideal seria cada 30 dias, 45 dias no mínimo, você olhar para essa situação, alimentar essa sua ferramenta para criar esse hábito ali de trazer essa consciência. É claro que você pode fazer uma planilha, aplicativo, hoje a gente tem vários aplicativos para te ajudar nisso, ou até a mão, caderno ali, para quem tem esse costume, pode e é uma ótima ferramenta, né? Então esse seria ali o primeiro passo para essa consciência aliada muito à disciplina. E aí tem outras dicas do dia a dia de consumo, né? Quando a gente vai no mercado mesmo, a gente fala muito isso. Sempre quando você quer economizar, você sempre tem que buscar essa consciência na hora de ir no mercado. Não ir com fome é uma dica, fazer uma lista antes é uma dica. Também ali quando você vai na maioria, né, dos mercados, na parte do seu campo de visão, geralmente vai ter um produto que é um pouco acima ali do valor. Abaixo vai ter produto similar, que é um valor ali menor, né? Então são dicas que podem ajudar. Mas uma coisa também que a gente tem que falar, não é que eu não posso ter hoje um consumo maior, comer coisas de qualidade, comprar coisas de qualidade. Não é isso, você pode. Mas é importante olhar para esse seu momento e saber, será que eu devo? O que eu tenho que cortar? Aí volta de novo a minha disciplina e a minha consciência, né? Consciência, é verdade. Até porque essa época do ano é férias também, é presente, às vezes tem alguém da família que faz aniversário nesse período, né? Então acaba gerando todo esse acúmulo de coisas para no final do ano, né? Se a gente não tem um planejamento financeiro organizado, ou pelo menos tenta ter tudo no detalhe ali, para não causar um imprevisto ou evitar até algumas dívidas que acabam se arrastando para o próximo ano, né? Então entra muito isso que você falou, né? Porque daí a questão tipo, de educação financeira, ela entra também não só com você, né? Mas para toda a família, né? Com quem convive com você também, né? Eu comentei, às vezes é só casal, às vezes é só família, mas até pro solteiro, né? É um pouco difícil administrar isso, né, Suzane? Sim, com certeza. Então é importante também envolver toda a família, né? Até porque quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente vai falar de várias etapas. Esse seria o inicial de olhar o seu retrato, fazer o seu planejamento. E quando você organiza, é interessante você ter, por exemplo, uma reserva de emergência. E para você conseguir fazer essa reserva de emergência, para você que é casado e tem filhos, é importante, ou não tenha filhos, é importante envolver o seu par. Porque às vezes você tem ali um sonho para ser realizado, ou você quer fazer, por exemplo, a sua reserva financeira, mas o seu par não está sabendo. E essa falta de comunicação pode gerar conflitos, né? Pode gerar uma situação também até de frustração. Porque quando a gente fala de sonhos, é importante a gente criar planejamento de sonhos, de objetivos, seja como a gente queira falar, colocar um plano de ação para alcançar e aí realizar esse sonho. Caso contrário, você vai ficar frustrado. E isso é muito ruim, tanto para quem sonha, para quem está do lado também. E até a gente falou antes, hoje um dos maiores motivos de divórcio no Brasil é o recurso financeiro, é o dinheiro, né? Então essa conversa em casa, o dinheiro é um tabu, né? Se a gente for observar na nossa cultura, não tem. Hoje a gente fala um pouco mais, mas até pouco tempo não tem numa grade escolar, ensinando uma educação financeira, talvez dentro de casa não falam sobre isso. Então envolver a família é muito importante. E até quando tem criança em casa é muito engraçado, porque a criança aprende na escola, ela vem cobrando os pais, por exemplo, né? Então quando você coloca o seu filho ali e fala, desliga a luz, briga com ele, não fica muito tempo no chuveiro, mas você não fala o porquê, para ele não faz sentido nenhum. Sim. Agora, se você fala, vamos economizar na luz, porque a conta vem menor, a gente vai ter mais dinheiro para fazer tal coisa, seja uma coisa pequena, ele vai estimular. E ele vai te lembrar daquele seu objetivo. A criança, ela é muito especial por isso, né? Então, envolver a família é muito importante, sim. E essa economia, como que a gente começa? Vamos supor assim, eu começo primeiro guardando a economia no ato que eu recebo a minha renda, se eu tiver uma renda única mensal, eu guardo primeiro a economia e o resto eu ajusto, ou como que faz essa matemática aí para ter essa reserva financeira? Isso. Garantir ela, né?
O princípio seria isso, olhar sua fotografia, ver se você tiver verdinho ali, tá tudo certo, aí sim a gente parte para essa aplicação, porque também não adianta a gente querer investir e tá inadimplente, ali a gente vai só tampar o sol com a peneira, né? Então, o importante, se eu tiver ok nas minhas contas e eu ter que investir, sim, a orientação é que caiu na conta o seu salário, né? Você já aplique antes de fazer qualquer pagamento, porque a nossa mente tenta nos sabotar, né? Então, esperar sobrar para aplicar, para guardar o seu dinheiro, nunca vai sobrar. A gente sempre vai querer comprar outra coisa, gastar ali sem ver às vezes, então é importante ter essa disciplina também nisso, né? Então, coloquei ali, recebi o meu salário, já separo ali para o meu investimento, guardo ali para minha reserva financeira e aí sim faço os meus pagamentos. A gente tem várias ferramentas para ajudar também, como aplicação financeira, poupança programada, que você seleciona o dia que você quer que ocorra esse débito, que vá direto para sua poupança, por exemplo, e o sistema mesmo já faz, porque às vezes você entra no automático e acaba esquecendo, né? Então, a gente tem ferramentas que podem ajudar. A partir disso, de começar a investir, quando a gente fala de reserva financeira, o ideal é que a gente tenha no mínimo 6 meses do nosso salário ali guardado para uma emergência. A gente é muito otimista, né? Então a gente fala, não, nada vai acontecer comigo de ruim, né? E esse é o nosso problema. O brasileiro, ele é otimista, isso é bom, mas tudo que é demais sobra. Por exemplo, a principal causa de acidente de trânsito hoje é o celular. E quem é que não mexe no celular dirigindo? A grande maioria, porque esse otimismo está ali instalado, né? Então a gente tem que ter essa reserva para se precaver do que pode acontecer. Um exemplo muito, até ruim, né, mas aconteceu, foi a pandemia. Ninguém estava esperando aquilo e muitas empresas faliram, muitas pessoas ficaram com dificuldade financeira por não ter o hábito de poupar, por não ter uma reserva financeira. Então foi uma coisa muito triste, mas que algumas pessoas aprenderam a lição ali, né? A gente aprendeu a investir um pouco mais, pensar no futuro um pouco mais. Então a reserva financeira ideal seria dos 6 meses de salário. Ah, muito ruim, como que eu vou tirar mês que vem todo o meu salário e colocar ali? Não tem como. Então a gente tem que partir do que você pode hoje, seja R$10, R$50, 500, 1.000, o que cabe no seu bolso, o importante é começar, ter a disciplina e a recorrência, né? Sim. E como, assim, voltando para a família, né, Suzane, a questão de crianças, né, como envolver a família, né, como trazer isso também, vamos planejar aqui, vamos organizar, como trazer esses conceitos básicos para a família, né? Não, é bem importante isso. Eu acho que ter esse primeiro passo de começar a anotar o casal primeiramente, né, saber como que tá a sua situação e ali colocar as caixinhas dos planos que a gente fala, né, de curto, médio e longo prazo, desde que seja inadimplente, tem ali um espaço para a reserva financeira da sua reserva de emergência e aí você parte para os seus objetivos. Por que eu tô falando dos objetivos? Porque quando você tem um sonho, um objetivo, é muito mais fácil você trazer isso para a realidade de uma criança, seja uma viagem, uma câmera, um celular, algo nesse sentido, você consegue trazer para ela de uma forma mais lúdica do que falar o que é dinheiro, de que explicar o que é planejamento financeiro, ela não vai saber o que é isso. Então, a gente explicar sobre isso, sobre o que é poupar, sobre o que é guardar e também mostrar o dinheiro, sabe? Eu vejo que às vezes a gente não fala de dinheiro para criança, não fala ali dentro de casa porque é um tabu. Então, jogar na mesa mesmo, né? A gente precisa do dinheiro, o dinheiro é bom sim. A gente realiza nossos sonhos através do dinheiro, mas uma vida financeira saudável, né? Porque também pode trazer muitas coisas negativas. Então, acho que o principal ponto para trazer para a família, para o casal, é trazer para a mesa mesmo, trazer os sonhos e conversar sobre isso. Qual que é o seu sonho? Você já perguntou para o seu parceiro? O que você quer fazer daqui 5 anos, daqui 10 anos? Às vezes a gente não fala sobre isso, né? Porque a gente sonha, mas não coloca no papel, não planeja, os dois acabam se frustrando e entram numa vida triste. Então, a gente precisa perguntar para o nosso parceiro e, a partir de então, fazer ali os planos de ação, né? E aí envolver a criança através desse sonho, dessa forma mais lúdica. Na internet tem muita coisa legal para falar sobre educação financeira com criança. A gente tem alguns projetos nas escolas aqui de Lucas e região também. Então, é muito importante esse envolvimento da família. Isso mesmo, Su. E agora, pessoal, eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, a ProSoja, Agrobajo, Agrofértil, Inexa, Fertirio e Guimarães. Muito obrigada pela credibilidade e confiança no nosso trabalho. Contamos com vocês no próximo ano, né? Que seja uma parceria de bons frutos. Seguindo aqui, então, Su, endividamento. O que evitar? Eu acho que essa palavra, quando a pessoa fala, já dói, né? Já dá aquele sentimento assim, meu Deus, né? Como evitá-lo, né? Porque acho que não tem muito mistério não gastar, né? Mas como evitá-lo? Para não chegar nesse ponto de estar endividado, né?
O endividamento, ele traz muito sobre a consciência também. E planejamento, né? Acho que uma coisa vai ligar a outra. Mas quando a gente fala de endividamento, a gente entende ali uma pessoa que já está com algumas coisas em atraso, já está numa preocupação ali de não conseguir lidar com aquela situação, né? Eu acho que quando já está nessa situação, o importante é buscar o seu credor, buscar uma renegociação, conversar e falar a sua situação realmente para buscar a melhor forma ali para os dois de resolver a situação. Não esconder, né? Não esconder. Isso. Tem que jogar na mesa, não tem jeito. Ter um diálogo bem aberto, né? Bem tanto aberto. com a família, tanto com o parceiro, né? Porque daí a família inteira entra, né, nessa ajuda. Porque se fica só por conta de um, né, os outros não entram com esse novo hábito, essa nova cultura de economia, né? Ainda mais quando está em endividamento. E eu queria perguntar, fora do nosso, queria perguntar, tipo, quem tem uma renda assim, a mensal, ok. E quem tem uma renda como produtor rural, né, que tem 2 safras no ano. Como ele planeja, separa esse lado profissional, né, as contas da fazenda, tudo, e como que ele faz com as contas pessoais, né, de todos os envolvidos, que é tipo 2 vezes por ano uma receita maior, né, então assim, ele tem uma receita diferente do habitual, que todo mês tem uma entrada, né, então tem 2 vezes ali por ano, e durante o ano ele tem que estar mantendo todo o seu compromisso para não deixar nem o lado profissional, né? Porque endividamento do produtor ele não consegue fazer mais nada. E também a vida pessoal dele, que o produtor, a maioria é CPF, então ele tem que estar com o CPF em dia, né? Então, bem equilibrado. Sim, esse é um assunto bem importante trazer, porque assim, quando a gente fala do produtor rural, a gente entende que ele é um CPF, na verdade, mas ele trabalha ali com esse CPF em 2 vertentes, né? Um que é a vida familiar, a vida pessoal, ele tem os custos da casa dele, e ele tem a lavoura, ele tem a produção dele ali, seja do qual cultivo for. Então, o primeiro ponto ali é ter esse planejamento da safra dele, que ele precisa saber quanto que ele vai ter de produtividade, quanto que ele vai ter de custo e quanto que ele vai receber na lavoura. E lembrar também que ele tem um funcionário, um sócio muito grande para ele também pagar ali. Então, a gente precisa separar essas 2 coisas. Quais são meus custos da parte da minha lavoura, da minha fazenda, e quais são da minha casa, da minha família, e tudo que e aí prever, né, tudo que eu terei durante o ano, de básico no mínimo, e também ter um investimento ali na parte da pessoa que eu digo da família, né. Então, hoje é um tabu também essa questão de dividir, porque como é um CPF, às vezes é uma conta só, vai entrando e vai saindo tanto dos 2 âmbitos, tanto da fazenda quanto da casa. Então, hoje a gente já vê um caminhar indo para o agroempresarial. Então, ele já tem agora, né, os grandes, já vem com essa cultura de fazer um CNPJ, começar a separar a questão de notas e recebimentos, e aí sim ele consegue ter uma previsão de tudo que vai acontecer na fazenda dele. E a mesma coisa é necessária para a pessoa física, para o CPF, para a casa dele, que é algo que a gente tem esquecido ultimamente, né? Então, se eu faço um planejamento da minha lavoura, de tudo que eu vou ter de custo durante a safra, tudo que eu vou produzir e vou receber, por que não fazer da minha casa também, né? O que eu tenho de custo na minha casa durante o ano com a minha família? O que eu preciso ter de investimento, porque eu sei que eu vou ter recebimentos sazonais, então eu preciso ter isso ali aplicado, né? Uma reserva. E também ali prever a questão de sonhos, porque também a gente não pode também só viver para trabalhar, né? A gente tem que realizar sonhos. Isso, então essa separação acho que seria o pontapé inicial ali. E até quando a gente fala de pequeno produtor, é algo que a gente estava falando esses dias, às vezes a gente tem ali uma pessoa que ela tem 2 culturas, por exemplo, e uma tem pagado a outra, porque a gente não sabe a efetividade que tem dado as 2 culturas. Será que realmente as 2 estão me dando uma produção efetiva, um lucro de verdade? E às vezes que se confundem. Então é importante separar quando tem mais de uma cultura, separar ali todo o custo da vida familiar também. Então eu acho que o principal ponto aí é essa separação. Porque se a gente não colocar na ponta da caneta tudo que a gente viveu durante esse ano, a gente não consegue ter uma previsão do que vem no ano que vem, quando a gente fala de vida familiar. E aí, hoje, quando a gente fala de produção agrícola, a gente vem grandes planejamentos financeiros ali para safras, né, consultorias, a gente consegue prever muito bem a lavoura, mas a gente esquece ali da nossa casa e isso tem se confundindo, né? Então, acho que isso é muito importante. Joia. Interessante isso, né? Porque às vezes o pessoal, é uma conta só. Vai tudo ali naquela... Mas não tem, talvez, essa
noção realmente, né, às vezes é tão corrido, talvez precise de um auxílio, geralmente às vezes é as esposas, né, que também conseguem fazer essa menção, mas daí eu tô só trabalhando, o dinheiro vai ali, como que faz, né, nessa questão, tipo, de separar, aproveitando a pergunta da Denise, assim, como que essa, de gerir isso, né, de administrar, como que ficaria para a família, né, que é o produtor, o funcionário e como que ficaria para a família, assim, para poder também administrar isso junto, ser um parceiro, né, do produtor, porque geralmente ele está no meio da lavoura, às vezes, né, então ele não sabe o que está acontecendo aqui, né, qual seria a instrução, assim, até para quem administra, por exemplo, a esposa, né? Maturidade de gestão, né? Isso. Tipo, para essa divisão que tu colocou muito bem, mas como fazer essa separação também, a parte volta como a parte normal, né? O planejamento, a planilha, né? Fazer toda essa nova cultura, também conversar sobre, né? Mas assim, teria algo específico por ser sazonal ou seria o mesmo método, só que teria receitas, entradas diferentes, isso? Isso, na verdade, para o agro, a gente vê hoje muitas ferramentas, startups que têm ali a visão do que realmente é da empresa, o que é da pessoa familiar. Então, a gente consegue hoje ter muitas ferramentas que podem nos ajudar. Mas hoje a gente vê muitas mulheres o tempo todo, né, encabeçando a vida financeira das fazendas, né, trazendo a família ali nesse contexto. E eu acho que o importante é isso, começar a anotar. E começar a ter esse hábito, seja nessa ferramenta que é mais fácil, ou seja ali no seu caderninho, na sua planilha, separar esses gastos, porque às vezes a gente mistura ali e realmente não consegue ter esse resultado mais claro, né? Mas aí vai voltar naquilo, do planejamento, da disciplina, de ter que anotar e separar. Não existe um caminho mais fácil, não existe, vai ser o planejamento mesmo. As claras ali, né? Sim. Pessoal, então eu gostaria também de agradecer aos patrocinadores Amazônia Máquinas, Araguaia Agrícola, Boa Esperança Agropecuária e Plantar. Aproveitando o gancho aqui, agradecer a vocês, né, que também tem essa questão de planejamento e agradecer a vocês pela credibilidade e confiança mais uma vez no nosso trabalho. Suzane, planejamento para o ano de 2025. Vamos falar coisa boa agora. Já estamos, né, chegando no final do nosso ano aí, né, então como planejar, não ter só surpresas, né? Mas como planejar entrar o 2025 no verdinho, como se diz, né? Como que poderia ser organizado dessa forma, né? Para que a gente não passe com a virada do ano pensando no que já tem que fazer, no que já vai entrar, no que já vai sair, né? Como otimizar isso também, né? E também é não só colocar no papel, né, Suzane? É realizar as ações, porque eu vejo muito... Nossa, todo mundo fazendo dezembro, janeiro, aquele planejamento, e depois nem acontece porque não olha mais, né? Então, assim, como ter essa consistência, né? Eu quero fazer um planejamento, porque se tu for olhar, não muda. De dezembro para janeiro não muda nada. Só muda o nosso espírito de dizer, tá começando um ano, vai vir outras coisas, mas na realidade muda só um mês, né? Então, assim, como ter além de a consciência, trazer a consciência, mas essa consistência, né, de olhar todo mês, ter essa disciplina e não deixar morrer o planejamento que tu fez em janeiro. Exatamente. Eu acho que esse aí é um ponto bem legal da gente conversar, porque a gente tem que trazer, novamente, a consciência em relação ao novo ano e trazer sonhos alcançáveis, né? Então, como que eu estou hoje, como que está o meu planejamento financeiro hoje, o que eu quero alcançar e o que eu preciso fazer para alcançar. É algo atingível? Porque às vezes a gente cria uma expectativa, não faz, né, o que tem que ser feito, não tem a disciplina e também não é tangível e a gente se frustra. Então, a gente tem que levar em conta muitas coisas. A gente teve o 10º, que a gente falou agora em dezembro, mas janeiro começa o ano com os custos também extras, como material escolar, uniforme, é um ano que IPVA, alguns impostos ali, né, que as empresas e pessoas físicas têm. Então é bom já lembrar disso, começar o ano já sabendo e colocar ali também essa questão. Mas que o principal foco é analisar como você vai sair de dezembro de 2024, já que a gente está falando dessa virada de ano, colocar ali como você está, qual o seu objetivo para 2024. Colocar naquelas caixinhas de curto, médio e longo prazo os seus sonhos, os seus objetivos. E anotar e detalhar como você precisa fazer para chegar lá. Porque um exemplo, quando a gente fala de comprar um carro, eu quero comprar um carro X lá.
e fica só nisso, eu quero comprar aquele carro. Mas a gente precisa trazer qual é esse modelo desse carro, o quanto que ele custa, em quanto tempo eu quero alcançar esse objetivo da compra desse veículo, quanto que eu tenho que guardar por mês, será que eu consigo? Será que vai dar certo nesse período? Ou eu tenho que aumentar o período ou mudar o modelo do veículo? Lembrar que a gente também precisa de um seguro ali, porque se a gente está planejando para comprar um veículo, a gente tem que planejar para se estar segurado também. Lembrar dos impostos, lembrar do custo de combustível. Então, quanto mais uma riqueza de detalhes do seu objetivo, melhor vai ser o seu plano de ação e mais rápido você vai alcançar. Então, quando você coloca ali curto prazo, é um objetivo menor, que é mais fácil de você atingir. Médio prazo, você quer fazer uma viagem, alguma coisa nesse sentido, já vai lá e já calcula quanto quer. Porque a gente conversa com muitas pessoas, eu quero ir para Maldivas, eu quero ir para tal lugar. A gente já olhou quanto que é essa viagem, só né? uma passagem, né? Por exemplo, né? Então é importante essa riqueza de detalhes para a gente também não se frustrar. Mas a principal dica ali é tirar um raio-x de 2023, como que tá a sua vida financeira, será que você está super endividado? A gente faltou um planejamento ali, porque quando a gente falou do 13º e de férias e presentes, a gente teve a Black que daria para aproveitar ali para comprar um presente às vezes com valor menor, já fala novamente do planejamento, né? Então a gente tem essas oportunidades. Mas o primeiro ponto é tirar esse raio-x de como você está saindo de 2024 financeiramente. Será que o meu foco vai ser organizar minhas finanças, pagar dívidas, ou já vamos partir para a reserva de emergência e também para os meus sonhos? E aí sim fazer esse plano de ação com esse registro do que você gasta. E colocar essa disciplina para que você realmente implante esse novo hábito. Seja a cada 30 dias alimentar essa ferramenta, esse aplicativo, ou a cada 45 dias. Mas isso aí é essencial, porque às vezes a gente faz, hoje eu vou fazer. Aí você senta lá, faz tudo, fica lindo. Mas e aí? Passa-se 90 dias e pode acontecer muita coisa em 90 dias, né? Então é importante essa disciplina realmente. Suzane, uma dica para quem tem renda curta. Coberta curta, né? Como falamos antes. Me fale aí. Para quem tem essa situação e também para quem não tem, eu acho que isso é uma dica que vale para todos, né? É não se comparar. Hoje a gente tem que saber muito bem a nossa realidade, saber onde a gente está e o que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer. Então, às vezes a gente se compara com redes sociais, a gente pensa, nossa, a grama do vizinho é mais verde, mas o que ele fez para a grama dele ser mais verde? Será que ele fez sacrifícios, muitas vezes, que eu não fiz e por isso que ele tem essa conquista hoje? Então, acho que essa realidade, ter essa noção da nossa realidade, não querer ter um degrau acima do que realmente verdadeiramente eu posso ter, faz a diferença para quem tem essa situação. E aí um plano de ação para sair disso também, né? A gente vê aí muitas oportunidades de negócios, de estudos, de investimento, que possam fazer ali, talvez o seu sonho, nesse caso, não vai ser comprar algo, mas assim, uma evolução de investimento na sua educação, na parte profissional, né? Algo nesse sentido. Que legal, que conversa incrível, né? Que bom, né? Ver isso na prática, porque às vezes a gente só fala, né? Mas entender didaticamente como a gente pode até aplicar com as nossas, né, finanças, né, Denise? De como trazer isso, né? Então, assim, pra gente finalizar, Su, eu gostaria que você deixasse um recado pro nosso pessoal, pra nossa audiência, de como é importante ter uma vida financeira saudável, né? Porque, que nem você falou, são sonhos, mas que eles não sejam somente sonhos, né? Sejam sonhos alcançáveis, né? Não, quero fazer uma viagem, ou quero construir minha casa, ou quero fazer meu casamento dos sonhos, né? Su, e como é libertador, né? Tipo, quando tu tá em dia com suas contas, tu pode dormir bem à noite. Com certeza. Você tem mais ânimo durante o dia para trabalhar, você é mais produtivo, você não tem tanto problema na cabeça, né? Então a vida flui mais, né? Eu acho que quando a gente tá tudo no azul e tá organizada, planejando, buscando isso, tu consegue conquistar muito mais coisa, né? Porque tu tá livre. Agora, quando tu tá cheio de problema na cabeça, às vezes tu não consegue aumentar a tua renda, não consegue ver uma oportunidade nova. Então, deixa tuas considerações finais para essa esperança aí, para esse pessoal que começou, quem já é bem organizado, mas também quem ainda não começou e quem já está no processo, para que seja um ano incrível, que não seja só 2025, que aprenda, né? Traga para a consciência e crie esse hábito, essa disciplina e se mantenha. Sim. Então, aproveitando então o final de ano que a gente está nesse espírito de renovação, que vem um novo ano, né? Eu acho que é um ótimo momento para a gente implantar novos hábitos, né? Então, a gente fazer esse acompanhamento, colocar mesmo na ponta do lápis como a gente está,
trazer para a consciência até onde eu posso ir, onde eu posso gastar, ou eu posso agora, nesse momento, é mais importante eu organizar minhas finanças, às vezes pagar alguma dívida, para começar 2024 bem, com a mente tranquila. Porque o dinheiro, ele é muito bom, ele traz muitas felicidades, mas como você bem falou, né, não bem gerido, ele pode trazer muitos problemas, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Mas acho que o primeiro passo é fazer esse registro, organizar as finanças, anotar tudo que você recebe, tudo que você tem de custos e sonhar, não deixar de sonhar, mas algo atingível, de acordo com a sua realidade. Acho que o principal também é não se comparar, eu acho que as pessoas vêm se cobrando muito em relação a isso, principalmente os jovens, né, que já quer ganhar muito, já quer ficar com a reserva financeira tão grande, e nada é de um dia para o outro, né? Tudo é um planejamento, é um novo hábito, é a disciplina e é o acompanhamento. Então, ter a consciência, ter a disciplina, não se comparar e jogar limpo com você mesmo, porque às vezes a nossa mente tenta nos sabotar, né? Então, quão consciente eu sou sobre nossas finanças. Então, vamos aproveitar o final do ano para colocar a casa em dia, anotar nossas despesas, fazer nossos planos para janeiro e implantar esse novo hábito, né? De fazer esse acompanhamento para realizar os nossos sonhos e continuar com esse hábito 2025, 2026 para uma vida financeira mais saudável. É verdade. Su, muito obrigada pela sua participação. Denise, não sei. Obrigada. Foi um bate-papo muito rápido, né? Assim, a educação financeira é uma delícia, né? Eu acho que assim faz-nos crescer. E é na dor que a gente pensa, né? Quando a gente tem um problema, aí, como tu falou da pandemia, a gente já teve frustração de safra. Então, é nessas horas que a gente usa todo o nosso planejamento e administração. Se tem, fica mais fácil ainda. Se não tem, fica mais desafiador. E eu acredito também que a família, quando se une, tem muitas famílias que têm o casal e têm filhos adultos. Se une toda a renda familiar, se consegue e se conquista muita coisa. Agora, se cada um administra sua renda individual, acaba não conquistando tanto quanto conquistaria toda uma renda, um montante, que é o cooperativismo, né? O cooperativismo dentro de casa, né? Eu sou do cooperativismo dentro de casa porque eu sou de 8 irmãos, né? Nós e o pai e a mãe. Então, a gente era de uma família bem tranquila, assim, né? Não digo que passamos necessidade, mas a gente se unia muito à nossa renda. E a gente conquistou muito aqui em Lucas do Rio Verde com essa união. Não era cada um tinha seu salário, era todos se juntavam para um objetivo comum. E deu uma diferença incrível. Então, assim, seria, né? Eu sei que eu não sou a entrevistada, mas seria minhas considerações finais. Se unam. O cooperativismo está em todo lugar e dentro de casa também. E agradeço, né? Essa aula maravilhosa, Paty, agradeço estar aqui, Imagina, né, sendo convidada por ti obrigada. para estar junto aqui no GerminaCast, e espero que o pessoal siga, né, e que venha 2025 aí cheio de esperança e fé. Amém. Amém, para todos nós, né? E um ponto importante que você falou também, que acho que é importante a gente considerar, é sobre a questão de procurar ajuda e falar sobre isso. Porque às vezes você está dentro do problema, você não consegue ver a solução, mas alguém que está de fora, alguém que você confia, uma instituição financeira cooperativa que você confia, pode ajudar com essa visão de fora, né? Ou até mesmo as pessoas da família. Então, ter outras visões é muito importante também. Mas fiquei muito feliz pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e acredito que com essas dicas vai mudar a vida de muitas pessoas, tem mudado, onde a gente tem levado essas informações tem feito a diferença e é algo que parece simples, mas quando você coloca na prática faz toda a diferença, muda vidas, muda famílias, então é um prazer sempre falar sobre isso. E parabéns pelo GerminaCast. Obrigada, Su. Muito obrigada por vocês nos acompanharem até aqui. Desejo um excelente final de ano, um Feliz Natal a todos vocês, nossa audiência que tem acompanhado, né, nossas redes sociais. Inclusive, sigam as nossas redes sociais no GerminaCast, Agrodetalhes, Sindicato Rural de Lucas. Sigam as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, de todos os convidados. Tem muita coisa boa vindo no ano de 2025. Até mais!